Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer uma deliciosa massa de pastel. É a tradicional massa de pastel de feira. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos dessa maravilhosa receita. Vamos lá para o passo a passo? Então, pessoal, para a nossa massa de pastel, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 50 ml de óleo, 150 ml de água, 20 ml de cachaça de pinga, eu não sei como é que você chama aí na sua cidade, e 20 ml equivale a 2 colheres de sopa, tá bom, pessoal? Para que vocês anotem aí no caderninho de vocês. E 8 gramas de sal, que é uma colher rasa de sopa de sal. E anote uma dica aí no caderninho de vocês. Para que serve a cachaça, a pinga na massa? Ela serve para deixar o pastel mais sequinho, mais crocante e ajuda a formar mais bolinhas quando você está ali fritando. Mas se você não colocar, vai formar bolinhas? Vai. Mas se você quer mais ainda, pode colocar. Escreva essa dica aí no caderninho de vocês, porque essa receita ela é muito simples, poucos ingredientes e eu não quero que você saia desse vídeo sem acertar essa receita. Aqui eu tenho 150 ml de água. Se não der o ponto com 150 ml de água, eu vou completar aqui e depois vou falar para vocês. E por que eu não falo logo, vai ser 150 ou 200 ml de água? Porque, pessoal, a farinha de trigo, tem farinha de trigo que elas são mais úmidas e outras são mais secas. E isso não depende de marca, porque você pode pensar aí, eu uso a marca tal e no dia que eu fiz com 150 ml de água, deu o ponto, então da próxima vez eu vou comprar essa. Não, não se engane, isso depende de remessa. Então escreva isso aí, e eu não falo isso para lhe assustar não, viu? Eu falo isso para que você tenha conhecimento. Olha, pessoal, chega um momento que você tem que colocar a mão na massa para sentir. E aqui, ó, eu vou precisar de mais água. Aqui eu tenho mais 50 ml de água. Vou colocar aos poucos. Deixa eu colocar a mão aqui na massa. Ó, a massa aqui, ela já deu ponto. Eu não precisei de mais 50 ml de água. E eu vou medir aqui, vou medir não, vou olhar aqui no copo medidor quanto que sobrou. Quando que você sabe o ponto? Observe que é fácil de unir. É uma massa muito pesada, sabe, pessoal? Mas ela é fácil de unir. Aqui, ó. Toda unida. Observe a textura dela. Bem grosseira, olha. Eu tenho que misturar e sovar essa massa aqui por uns 15 a 20 minutos. E haja abraço. E aqui, ó, quanto que eu tenho aqui? Gente do céu, olha. Fale-me Deus, formiga. Gente, na casa de vocês tem? Que ousadia, gente. Eu não te chamei aqui? Oxi, Eu poderia cortar essa parte do vídeo, né, pessoal? Mas não vou cortar não, para que vocês vejam que aqui é vida real, muito mais do que digital. Ai, aqui agora, gente do céu. Chega, eu tô perdida aqui, ó. Sobrou 25 ml de água. Eu usei um total de 175 ml de água. Então, escreva aí. Tá bom? Gente... Chega, fiquei sem graça agora. Ai, meu Deus. Vamos lá, né? A sova dessa massa é simples. Não é rasgando não, tá? É com esse lado aqui, ó, da palma de suas mãos. Ó, você vai fazendo isso, ó. Vou pedir ajuda aqui à produção, né? A gente tem que pedir, né não, pessoal? Ó. Vou abrir o saco pra você, viu? Pra facilitar aqui. Eu já sei bolhar. Você vai fazer o que agora? Terminei de bolhar, agora vou botar aqui no saco.
E vai deixar descansar por 5 minutos para facilitar. 10? É isso aí. É porque como você tá aqui, eu tô perdida, viu, pessoal? Com ele aqui do meu lado, eu explicando para ele e para vocês. Prontinho, agora eu vou deixar aqui ela descansar. Ela ainda não está no ponto pra gente abrir. Deixa ela aqui e daqui a pouquinho eu volto. Pessoal, essa massa aqui é a massa básica, é a massa raiz, massa de pastel de feira. E com essa massa, você pode usar o recheio de sua preferência. Hoje eu vou usar o queijo e o presunto, mas você pode escolher aí carne, frango, linguiça calabresa. Eu vou usar aqui 250 gramas de queijo, considere aí 250 gramas, tá bom? Escreva aí. E vou usar, em média, 160 gramas de presunto. Esses dois ingredientes aqui, eu vou passar no processador. Se você não tiver o processador, você pode comprar o queijo e o presunto em pedaços e com ele gelado. Escreva isso aí, viu? Você vai usar o lado aqui mais grosso do ralador e vai ralar o pedaço do queijo e o pedaço do presunto. Fica perfeito também, tá? Você pode abrir essa massa no rolo. Eu não vou abrir no rolo. Gente, sério, fala pra mim nos comentários. Olha só, eu já percebo a diferença da massa. É um grande segredo isso. Não tá conseguindo deixar a massa lisa desse jeito aqui? Você deixa ela descansar, depois volte e pegue na massa. Gente, faz muita diferença, muito mesmo, olha só. Fica mais fácil de abrir, até para você que vai abrir no rolo. Vai trabalhar com massa de pastel, não inventa de fazer sem comprar cilindro, não, que você vai sofrer. Compra o cilindro. Esse daqui não é um cilindro profissional, é um cilindro para massas caseiras. E eu já tenho aqui no canal mostrando como fazer a massa de pastel nessa máquina aqui, caso você queira fazer aí na sua casa. E lá eu mostro passo a passo, para que não fale tudo novamente, né, pessoal? Então, eu vou deixar para vocês o link para você acompanhar. Agora aqui eu vou mostrar só no vídeo para que vocês vejam, tá bom? E depois que a massa estiver toda aberta aqui no cilindro, eu vou modelar os pastéis nessa forma aqui. Essa forma é uma forma de modelar pastéis, tá bom, pessoal? Olha só, ela tem um cortezinho aqui. E esse tipo de forma aqui, você pode comprar em lojas que vendem produtos para festa. Eu não consigo prender o cilindro aqui na bancada com o tapete, sabe, pessoal? Para modelar, eu vou usar um saco plástico. Não modele pegando a massa e colocando direto no modelador de pastel, porque vai grudar, sabe, pessoal? Quando colocar aqui, ele gruda um pouco. Então, é bom que você coloque um saco plástico. E se você for usar a massa comprada no supermercado, você também vai usar o saco plástico. Só que o próprio saco que já vem na massa. Quando você desenrola ali o rolo, já vem um saco, né? Aí você não tira, não. Eu já mostrei isso aqui no canal. Vou deixar o link para vocês. O meu cilindro, ele não é profissional, então a massa aqui, ó, ela não vai ficar na mesma largura, tá bom, pessoal? Vai ficar com um pouco de emenda. Se eu colocar assim, vai ficar com emenda, e se eu colocar assim também, vai ficar com emenda. Então, você escolhe aí. Olha, se a massa ressecar, você vai pegar um pouco de água e vai pincelar em toda a borda. Não é o meu caso, a massa aqui ela não está ressecada, tá bom, pessoal? Mas escreva essa dica aí. Aí você vai fechar com a outra parte do saco plástico. Na bancada você vai colocar um pano e vai apoiar. Eu preciso desse pano aqui, porque quando eu passo o rolo, o modelador aqui, ele fica escorregando, sabe, pessoal? E acredito que em qualquer bancada, não é só porque é a minha, não.
Se você não tem o modelador de pastel aí na sua casa, não deixe de fazer. Abra as fitas, coloque a porção de massa. É bom que você molhe. Nesse caso aqui, como não vamos ter tanta força para fechar, aí é bom você umedecer, tá? Aí você imagina o tamanho que você queira e corta. Acerte. E olha, ele fica lindo também. Não coloque um pastel em cima do outro, porque ele vai grudar. Você tem que usar um saco plástico, colocar por cima dos pastéis e depois começar uma nova camada, tá bom? Prontinho, pessoal. Agora eu vou levar para fritar. Quando você for fritar o pastel, a temperatura do óleo não pode ser a mesma da coxinha. Coloque um pedaço de massa e assim que subir, já está na temperatura correta. Subiu. Já está bom. Uma outra dica para você escrever no seu caderninho é que não fique virando os pastéis o tempo todo. Vire apenas uma vez. Por mais que você ache que ele esteja branquinho, não se preocupe que ele ainda vai terminar o processo de cozimento dele quando ele estiver escorrendo. E aí ele vai corar mais. Prontinho, pessoal. Olha só os nossos pastéis. Lindos, né? Esse daqui, ele foi modelado aqui no modelador de pastel. E esse, eu cortei à mão. Gente, que cheiro, viu? Sequinho, tá vendo, pessoal? Faz diferença, viu? Faz diferença, sim, colocar a pinga na massa. Essa daqui é uma massa bem tradicional. É a massa de pastel de feira e vale a pena, viu? Vale a pena mesmo, se você quer algo assim bem raiz, bem diferente. E uma outra coisa para você escrever no seu caderninho. Essa crocância, olha. Gente do céu. Muito bom. Essa crocância aqui é só no momento da fritura, tá, pessoal? Não pense que se você comprar e levar para casa, você vai sentir essa crocância. Se você comprar um pastel na pastelaria, quando você comer, ele vai estar ali mega crocante. Mas depois ele não fica crocante, não. Pessoal, que negócio bom, viu? Muito bom mesmo, uma delícia. Olha, aqui eu tenho alguns sacos. Você pode comprar esse tipo de saco em lojas que vendem produtos para festa. E aí você vai colocar o seu salgado ali. Olha. Olha só, pessoal. Perfeito, né? Agora é só fechar. Colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. E nunca, jamais, grampeie esse tipo de embalagens com grampeadores que você grampeia as provas, sabe? Não pode isso, pessoal. Imagina só o cliente abrir aqui e quando ele fizer isso, o grampo cair no lanche. De jeito nenhum, nunca faça isso, tá bom? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!